Mais um clássico que o Vasco é derrotado pelo Flamengo, mas dessa vez no Newton Santos. Vamos estar comentando um pouco sobre a estreia do Lloyd, como é que foi esse clássico, o que a gente esperava e o que a gente espera do futuro, correto? Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, não perca nenhum vídeo. Aqui a gente fala de Vascão e fala de vários times dentro do futebol brasileiro e internacional também, porque eu amo futebol, beleza? Vamos que vamos! Para estar iniciando, eu preciso estar falando que, sinceramente, um sábado de carnaval ter um jogo do campeonato carioca, irmão, não é uma boa escolha, ok? Mais uma vez a Ferdi fazendo merda dentro do campeonato carioca, como costuma estar fazendo. Não existe um jogo desse estar no carnaval, irmão. Tirando o fato que o pessoal viaja, tem gente que não quer se estressar com o seu time, ainda mais sendo o Vasco, depois de 30 jogos sendo derrotado quase pelo Flamengo. Ingresso caro, se eu não estou enganado. E, pô, é loucura, correto? Mano, até pelo horário, 5h45 da tarde. Irmão, pelo amor de Deus, a maioria do pessoal já vai estar loucaço, beleza? Bom, eu precisava estar falando isso aqui de início, porque realmente não tem como, irmão. Acabem com a Ferdi, pelo amor de Deus. Mas bem, vamos lá. Primeiramente, também muitas coisas aí falaram sobre a troca de estádio. Olha, eu concordo 100% com o que o Marcelo Santana falou na entrevista que deu e também com o que o Pedrinho falou. De fato, o Flamengo só deixa o Vasco jogar quando é a favor do Flamengo, no quesito quando é um clássico, e em outros jogos isso não acontece, né? Outras oportunidades, tirando o fato que o Vasco também não pega aquele dinheiro todo, né? A maioria vai para o Flamengo, então se torna algo negativo para o Vasco. Pô, isso aqui não acho que não cabe nem opinião. Para mim, fizeram certo esses dirigentes, ok, em levar ali para o Engenhão, mas de fato o público já estava esperando que não seria tão alto, né? Por tudo que eu falei no início desse vídeo. E, pô, realmente, cara, a entrevista ali do Léo Pereira não foi legal. Foi de um cara que realmente não escuta, né? Não foi em busca de informações sobre qual foi realmente o motivo disso acontecendo. Lembrando que a instituição está sempre em cima do jogador, né? Né? A opinião de um jogador que vai estar mudando a instituição de onde deve ou não jogar, né? Diante daquilo que pode. Mas, enfim, vamos estar falando aqui de dentro de campo. A gente realmente não esperava um Vasco ganhando, não se tem como esperar isso. Um Vasco do Carille, um Vasco com os reforços chegando, isso de fato, mas com pouco tempo de treino. E de verdade, eu nem esperava que eles fossem iniciar partidas como titular, cara. Eu acho que foi tudo feito muitas pressas, não teve treino, e vamos dizer aqui, se o Vasco fosse um time mais compacto, um time com um técnico com um nível maior, com mais tempo, com mais peças e um pouco mais com QI do futebol, numa tranquilidade melhor, vamos dizer assim, talvez, seria muito mais fácil de encaixar peças que chegam em um dia, no outro treinam, fazem um treino e depois já estão aptos a estar jogando, porque ali você já tem um time mais compacto e vai entrar apenas um ali para decidir como é que vai estar jogando, só um que vai estar perdido e tudo mais. Só que o Vasco não era um time muito qualificado, vamos dizer assim, muito preparado, né? Principalmente enfrentando o Flamengo. Com esses 3 jogadores entrando nesse clima que poderia estar sendo, com o calor que tá. E, pô, sem tempo de treino, galera, isso de fato. Então eu já esperava que realmente não fossem estar entrando como titulares, beleza? Mas claro que vai ser diferente contra o jogo do Nova Iguaçu. E assim eu espero, mas também posso estar comentando nesse vídeo. O Vasco fez um primeiro tempo ok, primeiro tempo raiz, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi o momento, podemos dizer, mais empolgante. O Vasco durou, ao invés de 15 minutos, durou 40 minutos. Então já foi um avanço, né? Bom, os jogadores lutaram mais, tentaram trocar mais troca de passes, tentaram jogar mais. E bom, fez uma diferença, ok? Já foi um jogo diferente dos últimos, se podemos dizer assim, desse elenco, né? Então, uma esperança com certeza se tinha. Clássico é clássico e fora do Maracanã é uma coisinha a mais também, né? Só que logo depois, galera, não teve como. O Vasco se perdeu dentro do jogo, não conseguiu permanecer. E, olha, o Vasco perdeu oportunidades que também não era para ter sido perdidas, né? Aquele ali do Ryan, pô, um lance que poderia ter saído um gol também, né? Pô, muito triste. Acho que teve a tentativa do João Victor também, que o Rossi pegou, foi dele, né? Ah, cara, infelizmente a bola não entrou. O Vasco poderia ter feito um gol, mas não fez. Foi lá o Bruno Henrique, como de costume, e meteu mais um gol no Vasco no Clássico. Cara, é surreal que o Bruno Henrique faz gol contra o Vasco.
É imaginável, sabe? É loucura. E bom, a gente realmente esperava que as substituições do Carille fossem os novos jogadores, né? Uma coisa meio estranha que aconteceu foi colocar o Lodi Augusto como lado esquerdo, né? Como ponta esquerda, já que ele joga mais pela ponta direita. Isso eu já não curti muito, né? Acho que muita gente falou sobre isso, mas eu espero que para as próximas partidas ele conserte isso. E o ponto esquerdo, que é a ponta esquerda, o Nuno Moreira, ele não colocou. E também colocou o Garré. Acho que na entrevista coletiva ele acabou dizendo que não colocou o Nuno por conta do frio, né? Sobre o costume. E o Garré também estava na Rússia, né? Mas enfim, eu acho que o Garré já está acostumado com o sul-americano, vamos dizer assim. Vamos estar colocando essa desculpa, né? Bom, cara, eu realmente poderia ter sido um jogo que queimasse algum dos jogadores, mas também poderia estar mostrando que os jogadores têm potencial para estar jogando no time titular e que modificariam, né, dentro de campo como os titulares. O poder de jogo deles, o poder do Vasco, uma melhora. Mas no final, cara, de verdade, já era esperado. Eu já tinha esse sentimento que não ia estar jogando tanto. Ele poderia não estar colocando para jogar muito tempo, não poderia colocar um ou outro jogador por conta dessa questão do calor. Para mim isso já era um pouco imaginário, tá? Mas também a gente pode parar para pensar que o jogador, durante as conversas, durante os treinos, ele poderia ter falado alguma coisa, mas claro que ele não vai estar expondo isso, até por conta, né, a gente sabe como funciona o futebol, mas tem gente que também não entende. O lado estranho também é que se coloca o Sforza, mano. O Sforza não tava nem aparecendo nos relacionados e do nada tava lá relacionado e entrou dentro da partida. Tava sumido, nunca mais apareceu. E aí ele foi escalado e foi substituído ainda. Esse aí foi meio bizarro, tá? É inacreditável. Fico até sem palavras, na verdade. Que loucura. Não dá pra entender uma parte dessas, tá? Não dá. Surreal. Ele ter entrado ali. Não faz sentido algum, literalmente se perdeu nas substituições. Até porque eu não tenho gostado muito das substituições assim do Carille, tá? Em alguns jogos. Isso é um pouco preocupante, para dizer a verdade. E olha, para dizer a verdade, eu acho que o Payet... Não sei, cara. De verdade, eu até poderia imaginar que ele ficaria até o final do ano. Acho que é importante ter um jogador no nível dele para poder entrar assim no segundo tempo, no finalzinho. Acho que pode fazer diferença sim. Mas se for para ele estar continuando, olha, é melhor estar colocando o salário dele assim, 800 mil. Beleza, 800 mil reais, mas 1,5 milhão, 1 milhão, não dá, cara, não dá pra ter esse jogador por esse preço, por esse salário, ok? É um pouco surreal. Porque com o salário dele a gente pode estar contratando 2, 3 jogadores ali por elenco, ou até 2 titulares mesmo, não sei, com 500 mil ali, ainda sobrava alguma coisa e podia botar 700 para cada um. Acho que seria um bom salário, né? Mas isso é uma conversa, vamos ver como que vai estar sendo aí outros jogos, né? Mas bem, cara, pra falar do jogo... Eu acho que sim, era para ter tido um jogador do Flamengo expulso, poderia ter expulsado outro também do Vasco. O juiz acho que acabou se perdendo um pouco dentro dessa partida, foi bem ruim, na verdade. Espero que eles melhorem isso. Pô, muitos jogadores ali do Vasco foram amarelados, e pô, inclusive o Pitão foi amarelado desde o início, né, cara? Bizarro. Mas enfim, eu acho que o Pitão tá numa fase não tão boa, mas vamos ver aí entrando um novo jogador, né? O Nuno Moreira por ali, ele consegue voltar à forma que teve. Lembrando que ele teve uma boa forma ali com o David, querendo ou não, né? Alguém fazendo um bom apoio ali. A gente sabe que o Coutinho não vai fazer lá grandes coisas por ali, né? Mas enfim, é uma coisa que a gente tem que parar pra ver depois. E olha, de verdade, eu não tava querendo me estressar com esse jogo, eu não me estressei com esse jogo. Eram coisas já que a gente poderia imaginar, sabe? Coisas surreais, mas... tava na cabeça do torcedor vascaíno, pelo menos de alguns. A gente sempre tem a esperança do que pode estar acontecendo, a magia de um clássico, com as contratações vindo. Mas vamos ver se o do Carille dura até a 8ª rodada do Brasileiro, né? Agora ele tem os pontas, ele não pode estar dando o mesmo discurso a partir de agora, tem que estar demonstrando futebol, principalmente agora contra o Nova Iguaçu, irmão. Se eu não me engano, quarta-feira a gente tem um jogo aí contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E ó, não dá, tá? O Vasco precisa estar ali colocando os seus titulares, seja Garré, seja Lodi e seja Nuno Moreira. Eles precisam, é necessário eles serem titular. Vão ter tempo de treino agora, já fizeram a estreia, já suaram, já entendendo o calor, vai ter o tempinho de treino. Irmão, agora ou nada. E tirando o fato que já é bom estar testando eles contra jogadores, vamos dizer assim, contra time de Série B,
contra os times do Campeonato Carioca, que é o Nova Iguaçu, que é um elenco bem montado, estrutura, conhece ali o Campeonato Carioca. É um bom nível para esses jogadores estarem estreando, é um nível que se tem para eles estarem se testando também, se acostumando nessa partida pela Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Mas agora, carinho, tá na hora. É colocar os seus pontos, é fazer o que você quer. Agora vocês têm seus jogadores. Irmão, botar esses malucos de titular, não tem jeito. O Vasco tem um bom meio de campo. O Vasco precisa estar encontrando esse meio de campo. Eu acho que agora com os pontas vai ser mais fácil. Colocar o Ryan ali como reserva do Verratti, eu acho que vai ser a melhor coisa possível de estar se fazendo. E, pô, se não acontecer dos caras novos que chegaram agora a serem titulares contra o Nova Iguaçu, irmão, a torcida já vai chiar muito. Espero que o Carille não faça merda de acordo com isso. Não me invente de estar colocando 2 pontas que não são um dos contratados, tá? Já vai rolar problema já logo quando vocês no Nova Iguaçu, já vão pedir a demissão do maluco. E claro, espero que o Vasco aí mostre um bom futebol contra o Nova Iguaçu. A gente sabe que é um time cascudo. E a gente é acostumado a jogar com o Vasco, querendo ou não, né? Vai ser um bom desafio pro Vasco. Tem que ganhar 2-0, tranquilinho assim, de boa, sem sofrer tanto. Eu acho que isso vai ser muito importante até para a partida de volta também, lá no Maracanã, né? Pelo Campeonato Carioca. Eu acho que de acordo com que esses 2 jogadores jogaram, Lloyd, Garré, até mesmo Nuno Moreira, contra o Nova Iguaçu, como foi essa partida, a gente pode ter ali a esperança, sabe? Mais uma, de contra o Flamengo ser uma boa partida e ter nível para estar jogando de acordo com essa do Nova Iguaçu. Espero coisas boas, espero titulares, né? E vamos ver, cara. Acho que tudo vai se basear nessa partida contra o Nova Iguaçu. É o que a gente espera. Espero que os jogadores façam uma boa partida. E vamos lá. Eu gostei bastante do Lloyd. Ele foi pra cima, né? Acho que isso foi muito importante. É muito bom ver um jogador indo pra cima. A gente viu o Vasco tocando muita bola, pá. E o Lloyd tentou, querendo ou não. Ele fez passes, ele tentou driblar. E isso foi muito importante, eu acho que para a autoestima da torcida do Vasco. É muito bom ver um jogador assim, né? Driblando, indo para frente. Eu acho que era o que faltava. E, cara, é um jogador tentando. Jogador que tentou. Eu acho isso muito importante, dá uma esperança. E é bom estar vendo esse futebol. É bom ver o jogador indo para cima. Vamos lá.